Se eu tenho um achado suspeito num exame de imagem que a gente fez aí no rastreio, achou um achado suspeito, como que a gente deve lidar? Como que a gente faz frente a um achado suspeito? Então, existe uma classificação padronizada internacionalmente, né, que a gente chama de classificação de Bihads, né, que é super conhecida, né, que essa classificação, na verdade, ela foi feita para facilitar as condutas para quem pratica assistência e justamente saber quando que a gente precisa ter a amostragem histológica daquele achado e quando que não precisa. E no mundo inteiro, eu sempre digo isso, que isso é uma das coisas bacanas, assim, que a gente tem em medicina. No mundo inteiro, se você for pegar um laudo de mamografia, vai ter a classificação de BIRADS, então você sabe que existe aí um norteador de conduta, né? O BIRAD 0 é quando o exame é insatisfatório, então você precisa fazer um complemento. Geralmente esse complemento é ultrassom, geralmente acontece quando as mamas são densas, né? E aí a gente Sim, precisa pedir um ultrassom. O BIRADS 1 é uma mamografia absolutamente normal, e aí a conduta é a gente seguir o acompanhamento rotineiro. O BIRADS 2 é quando tem alguns achados benignos, e a gente também vai fazer acompanhamento rotineiro. 3 é quando a gente tem aqueles achados muito provavelmente benignos, mas que a probabilidade de benignidade é muito alta e não justifica você fazer uma biópsia. sim. Então, o BIRADS 3, a conduta é você repetir a mamografia em 6 meses, para ver se esse achado vai ficar estável ou se vai ter algum tipo de mudança, e aí vai mudar a categoria de Sim, BIRADS. eu gosto muito de falar assim, não tá 100% perfeito, tem alguma coisa diferente, então vale a gente ficar de olho, mas eu não preciso ser invasivo. Então, eu costumo falar muito isso quando a gente tem uma histologia oncótica que vem um ascus, por exemplo, né? Então, ó, não tá 100% pra eu virar e falar assim, ó, tá tudo bonitinho, tem algo diferente, então bora dar uma olhadinha num espaço de tempo mais curto, sem ser invasivo, né? É o BIRADS 3. Exatamente, é Aham. exatamente isso. E aí a gente tem o BIRADS 4. O BIRADS 4 são aqueles achados que são suspeitos. Então Sim. aí nesses casos, a gente precisa ter uma amostragem histológica. E o BIRADS 4, na verdade, ele é subdividido em 4A, B e C, né? Que seria então a suspeita baixa, o 4A, intermediária, o 4B e alta, que seria o 4C. E tem vários achados, né? A gente tem desde as microcalcificações agrupadas, irregulares, pleomórficas, né? Sim. Lineares, distribuição linear também, que são achados suspeitos, até aqueles nódulos irregulares, aquelas densidades assimétricas que podem esconder ali algum tipo de lesão. O BIRADS 4, a conduta é a gente fazer uma amostragem histológica de acordo com o achado. Se você tem Perfeito. nódulo, você pode pedir uma biópsia orientada por um exame de imagem. Uhum. E se são microcalcificações, a gente precisa fazer a amostragem através de um método de avaliação histológica de lesão não palpável, né? Que pode ser desde um agulhamento, que é aquela biópsia excisional, que você Sim. retira, né? Após a marcação com uma agulha. Pode ser por cirurgia radioguiada também, que a gente utiliza a medicina nuclear. E a gente tem técnicas que não são cirúrgicas, que você não precisa levar a paciente para um centro cirúrgico, como, por exemplo, a biópsia estereotáxica e a mamotomia, que é um sistema a vácuo, né? Que a gente consegue fazer uma amostragem maior dessas microcalcificações. Então, sempre que eu tiver um BIRADS 4, eu preciso ter eh, uma biópsia para poder fazer um resultado histológico. Sempre. Sempre. Na verdade, até alguns colegas às vezes têm aquela dúvida, né? Poxa, mas o 4A tem muita probabilidade de Sim. ser benigno, né? Sim, realmente tem muita probabilidade de ser benigno. Mas mesmo a probabilidade sendo muito maior de benignidade, você só pode dizer para paciente que realmente não é nada se você tem uma amostragem histológica. Então, o BIRADS 4, a conduta padrão é a gente ter a biópsia, né? A amostragem histológica. Perfeito. Acho que ficou super claro isso, né? E a gente tem outros BIRADS depois do 4, né? E o BIRADS 5? O BIRAD 5 obviamente, a gente precisa ter aí a amostragem histológica. O BIRAD 5 é aquela imagem que é altamente característica de câncer de mama. O exemplo mais clássico é o famoso nódulo espiculado, né? Que é aquele Sim. nódulo que tem uma densidade muito maior do que o parênquima mamário e tem as bordas todas irregulares espiculadas.
também a gente tem que ter amostragem histológica. Eu vejo que às vezes tem alguns colegas que confundem, né? Puxa, não, o BIRAD5 eu já vou levar a paciente para uma quadrantectomia, né? Ou até para uma mastectomia. Não, mesmo sendo BIRAD5, você tem que ter a histologia antes, tem que ter a biópsia antes para a gente poder dar o diagnóstico para a paciente e aí sim direcionar o tratamento. Perfeito.